Olá, vamos continuar com o nosso estudo de Apocalipse 17. Hoje nós vamos falar sobre as 7 cabeças, em específico a 7ª cabeça e o 8º rei ou o 8º poder, certo? Então existe uma interpretação, que a Igreja Adventista faz sobre isso. Eles falam que aquelas 7 cabeças de Apocalipse 17 são reinos. Mas nós não podemos ver que é reinos, porque aqueles reinos já passaram. Agora aqui está falando da Babilônia mística, da Babilônia atual. Ok? Está falando da Babilônia atual. Então, nós podemos perceber uma questão aí que está sendo muito falada, da questão do Papa Francisco, se ele pode renunciar ou não. Você pode acompanhar aqui nos vídeos, eu vou deixar aqui a lista de vídeos aqui abaixo, sobre a questão das 7 cabeças e quem são as 7 cabeças que são poderes papais, certo? E que se Francisco renunciar, quem vai entrar na próxima cabeça, certo? O que acontece é o seguinte, essa cabeça, a 7ª cabeça, é como se fosse a passagem de poder para outra pessoa. É como aconteceu com Elias, que passou o seu legado, entende? É como aconteceu com Moisés, é como aconteceu com alguns outros na Bíblia, entende? Então o que acontece? A 7ª cabeça, ela começou com Bento XVI. Aí Bento XVI renunciou e entrou o Papa Francisco. Então o Papa Francisco está mantendo a 7ª cabeça, porque Bento XVI faleceu. Agora, duas coisas. Se o Papa Francisco falecer, aí sim vem a 8ª cabeça ou o 8º poder. Ok? Porque essa 7ª cabeça ela está sendo sustentada, ela é remanejada, certo? Foi como ele disse, a questão do... não é substituto, mas a questão de Elias, a questão dos outros discípulos, o discípulo de Elias, o discípulo de Moisés. Eu falo discípulo, mas assim, porque foi passando, para poder continuar a história. Ok? Então essas cabeças são isso. Então, definitivamente, nós podemos falar também que o Papa Francisco, ele não pode ser o 8º rei ou 8ª cabeça, o 8º poder. Você sabe por quê? Porque aqui em Apocalipse, capítulo 13, começando do verso 4, fala assim: e adoraram o dragão, que deu a besta, que é o Vaticano, a besta, o sistema papal, o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e lhe deu-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses proféticos são 3 anos e meio. Então vai haver um período de supremacia papal agora no final, quando o 8º poder vir, o 8º rei ou 8ª cabeça vir, certo? De 3 anos e meio. Ok? E não pode ser o Papa Francisco, sabe por quê? Porque o Papa Francisco, quando ele entrou na 7ª cabeça, ele começou o reinado dele. Entende? Então ele já teve o seu reinado, já está tendo o seu reinado. Ok? Mas você pode estar me perguntando assim: ah, mas lá em Apocalipse 17 fala que é um desses, que era um daquelas 7 cabeças que virá o 8º rei. É verdade. É verdade. Isso que você está questionando é uma verdade. Certo? Mas você precisa de ver o seguinte. Nós vamos lá, para Apocalipse 17, certo? Verso 9. Aqui o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. A igreja do Vaticano está sentada. E são também 7 reis. Aqui já é interpretação. Então nós não podemos interpretar o que já Deus interpretou.
Porque também são 7 reis, certo? 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7 e vai à perdição. Então, a besta, aqui no verso 11, a besta que era e já não é ela também o 8º. É do 7 e vai à perdição. Certo? Então, a cabeça, o 8º rei, o poder, certo? Ela vem do 7. Ela é um dos 7. Certo? Ela é um dos 7. Ela não é nada fora daquilo. Aí você pode me perguntar, mas ela pode ser um dos 7 porque é Satanás que sustenta esses reis. É verdade. Foi como o pastor Samuel Ramos falou. O sistema papal, ele é um poder tem um poder sustentando ele, que é o poder de Satanás. Entende? E o pastor Samuel Ramos também falou que o 8º rei não é uma 8ª cabeça, é um 8º poder. Sim, eu concordo. Você sabe por quê? Porque o 8º rei, queira você falar, ou 8ª cabeça, ele é um poder porque ele é um poder sobrenatural, porque é justamente Satanás, que já vai vir personificado. Certo? Ele já vai vir personificado. E não pode ser Francisco, porque ele já tem o seu reinado, ele já teve o seu reinado. Entende? De 42 meses. Porque se fosse Francisco, o reinado dele já tinha passado. Porque quantos anos ele está aí no reinado papal? Certo? Então, a contagem dos 42 meses, dos 3 anos e meio, começa a partir da ascensão do 8º poder, ou do 8º rei, ou do 8ª cabeça. Certo? E como estudamos, entendemos que esse 8º rei, ou 8ª cabeça, ou 8º poder, será João Paulo II personificado. Será Satanás personificando João Paulo II. Não é ele ressuscitando, é ele personificando. Aí você me pergunta, mas por que tem que ser João Paulo II? Tem que ser João Paulo II, sabe por quê? Porque ele, que é a besta que era, já não é e vai voltar. É como se ela fosse ressuscitar. Entende? E o Papa Francisco, ele está na atualidade preparando o caminho desse 8º rei. Ok? Então existem algumas interpretações que falam que quando acabar a 7ª cabeça, já vai vir Jesus Cristo personificado. Jesus Cristo vai se Satanás vai vir personificado de Jesus no último momento, no final dessa história. Ele vai imitar a volta de Jesus. Aí você me pergunta, mas ele pode voltar sim, como o 8º rei. Ele não pode voltar como 8º rei. O Satanás não pode personificar Jesus como 8º rei. Sabe por quê? Porque Jesus nunca teve um reinado aqui. Certo? Olha o detalhe. Jesus nunca teve um reinado aqui. O reinado de Jesus é no céu. Então existe uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande em relação a isso. Em relação a que Jesus disse, certo? Em relação ao que o inimigo vai fazer. Essa diferença é enorme. Porque ele também, o inimigo, estuda a Bíblia. Certo? Então ele entende e sabe que se fizer algo que vai contra aqui a escatologia, né, a exegese da leitura profética, entende? Já vamos perceber de imediato. Então,
Isso vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. Certo? E também, não de maneira alguma, não precisamos de ficar chateados, se caso não for João Paulo II. Foi como eu falei num desses vídeos dessa série do Oitavo Rei. Entende? Nós só entendemos a profecia quando ela acontece. Entende? Quando ela acontece. Agora, que nós temos esses detalhes de Francisco, dos 3 anos e meio, entende? E de que Jesus, né, Satanás, não daria um vacilo desse, certo? De 3 anos e meio, aqui, como Jesus, ele não faria. Agora, o que ele vai fazer é a imitação da volta de Jesus. Aí é diferente. Aí é diferente, porque ali está no finalmente. Porque ele fazendo isso nos finalmente, Jesus volta, certo? E acaba com isso tudo. Derruba a Babilônia. Entende? Que a Babilônia vai cair até antes mesmo da volta de Jesus. Durante as 7 pragas do Apocalipse. Ok? Continue conosco. Vamos estudar mais. É muito importante nós aprendermos sobre a profecia. Porque o povo perece por falta de profecia, por falta da profecia, por falta do conhecimento. E a profecia desenvolve a nossa mente. Ok? Um forte abraço. Fique na paz e até um próximo conteúdo.